Fala galera tricolor, boa noite aí, Ricardo falando, bem-vindo ao canal Vida Tricolor. Já começando aí com se inscreva-se no canal, curte os vídeos, tem o primeiro jogo da Copinha, tem o segundo jogo da Copinha, lá notícias importantes, curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal, ative a notificação aí, pra gente sempre estar recebendo aí as notificações, o feedback de vocês, está indo bem, está indo mal o canal, isso é muito importante pra gente seguir. Vamos aí com informações do Tricolor. Tricolor que na Copinha, vamos dar uma pausa, tá indo bem, primeiro jogo bem, segundo jogo trancos e barrancos, vamos pro terceiro jogo amanhã, mas vamos falar um pouquinho do São Paulo Futebol Clube Profissional. Caraca, gente, o que tá acontecendo? Terminamos o ano bem, terminamos o ano normal, São Paulo campeão, campeão de tudo, campeão aí, São Paulo campeão de tudo. Campeão de tudo, Copa do Brasil, hoje não tem ninguém que bata o São Paulo. E aí, tudo dando certo, tudo melhorando, uma reformulação no elenco, a pedido do nosso treinador Dorival Júnior, que conseguiu trazer esse título inédito aí para nós, com um bom trabalho aí da Copa do Brasil. Tudo indo bem, tudo funcionando, configuração do elenco, renovação de contratos de jogadores, com jogadores tendo contrato renovado, Caleri, Luciano, Alisson, Wellington Rato, tudo renovando. Lucas Moura, permanência de Lucas Moura, nosso grande Lucas aí, hoje um dos ídolos do elenco aí. Eu vejo que o Lucas, Caleri, são os líderes do elenco hoje. Luciano pode se conformar um ídolo, pode se tornar um ídolo sim. Para mim é um ídolo aí, porque pela garra, pela grande força que ele tem nos jogos aí, pela entrega dele, por quanto ele é aquela história, né? Quando é odiado pelos rivais, é ídolo, porque o cara faz a diferença. Então, tudo dando certo aí, renovações de contrato, mudança no elenco, alguns jogadores saindo, Edson saiu, foi pro Japão, David saiu, foi pro Vasco, as coisas acontecendo no grande tricolor paulista, mas tudo dando certo, porque a configuração do elenco estava sendo feita, o treinador pediu jogadores. Uma das únicas vezes que a diretoria de São Paulo não se intromete na configuração do elenco, ela participa, mas ela estava ouvindo o treinador, trazendo opções para ele de contratações, e essas opções para crescer o futebol aí do time aí, para crescer a entrega desse ano aí, que vamos precisar ter um time maduro, experiente, forte, habilidoso e rápido, para poder fazer uma grande mudança aí. Tudo dando certo, de repente, aí vem o Edinaldo. Quem sabe quem é o Edinaldo? O Edinaldo é um rapaz, né, um senhor lá da CBF, que foi, né, novamente intitulado como presidente da CBF, após ter sido afastado. Ele foi novamente aí reintegrado ao cargo de presidente, graças a uma decisão do STF, onde teve a volta dele a presidente. E aí, qual foi as ações dele? Foi demitir Fernando Diniz. Até aí, nada me impressiona. Seleção brasileira faz muito tempo que já não é uma coisa de você se orgulhar, sentar no sofá, parar para assistir. Aquele orgulho que tínhamos antigamente, até a seleção de 98. Essa ainda é meio bagunçada, que teve aquele caso na França. Mas é de 2002, grandes jogadores. Até lá foi uma seleção da gente se orgulhar. Depois disso, começou um caos na seleção. E a prova está aí. Mudanças constantes de técnicos, sexto, sétimo lugar nas eliminatórias, onde só tem equipe ruim. Então, ele volta e fala, vou mandar o Diniz embora. E ele, por ser muito amigo, mas muito amigo mesmo, da tia Leila. Quem é a tia Leila? A segunda Parmalat da vida lá, do time do outro lado do muro. E aí ele resolve tirar nosso treinador. O treinador que foi campeão da Copa do Brasil, que até fez um bom trabalho em 2023, resolveu buscar o nosso treinador e fazer um convite a ele a ser técnico da seleção. Dorival, gosto muito do Dorival, gosto muito do esquema tático dele, porém, Dorival Júnior, me impressionei com a situação dele abandonar o São Paulo depois toda essa configuração de elenco, de solicitação de renovação de contrato de jogador, de novas oportunidades de trazer jogador, de a formação do elenco está sendo construída.
E aí ele me disse, vou embora para a seleção, vou aceitar o convite. O mesmo Dorival que saiu do Ceará quando teve tudo para ficar lá e montar o time que queria, ele foi embora para o Flamengo. Ah, mas o Flamengo é o time da nação, então ele quis ir, era um sonho dele. Beleza, foi, ganhou o título, foi campeão, foi mandado embora do Flamengo campeão. Aí ficou aí, veio para o São Paulo. São Paulo trouxe ele, foi campeão novamente. Ele não ia ser mandado embora. E o São Paulo queria tanta permanência do Dorival que antes de ele aceitar o convite da seleção, ofereceu um contrato para ele de mais 3 anos de renovação de contrato. Qual treinador hoje no futebol brasileiro consegue fazer uma renovação de contrato de 3 anos com a diretoria atual de um clube e ter praticamente a permanência garantida? Claro que os resultados diz muito, como vai ser a temporada, quantos jogos vai ganhar, quantos jogos vai perder, os títulos que vai ganhar, diz muito? Sim, diz bastante, principalmente no cenário brasileiro. Porém, ele teria uma renovação de contrato, uma compensação financeira para continuar no clube, mas mesmo assim, segundo ele, tinha um sonho, um objetivo de treinar na seleção. Bom, pois bem, e olha que ele tinha uma pessoa sentada lá ao lado dele no banco, que é o seu Muricy Ramalho, que deve ter dito para ele como funciona a poderosa CBF. Já depois eu conto a história mais para frente em outro canal, em outra live aí para vocês, sobre como funciona a CBF, como já trataram o Muricy lá no passado. E aí ele resolveu ir para a seleção. Pois bem, e agora? Alguns jogadores foram praticamente descartados ou afastados, que o Dorival não contava com ele no próximo ano, que é agora, 2024. São eles, Gabriel Neves, que está praticamente meio que afastado, o Mendes também foi afastado, não se representou com o elenco, e o Thales Costa. O Thales Costa, eu vou ser bem sincero, um moleque que veio da base, é um garoto de Cotia que poderíamos ter dado uma oportunidade para ele, porém, na minha opinião, os jogos que jogou foi muito fraco, entregou muito pouco, não teve destaque, como outros da base que veio. Pô, o Wellington, sensacional, lateral esquerdo, vem para cima, vai mesmo para cima, joga bem. Pablo Maia. Diego Costa teve seus altos e baixos, mas, pô, vem crescendo aí Diego Costa, jogou muito na final da Copa do Brasil. Beraldo, que veio da base, Lucas, que veio da base. Então essa molecada aí vem crescendo aí. William Gomes, que está jogando agora, se destacando bastante. O Thales Costa foi um jogador que não me surpreendeu. O Mendes também não entregou nada, seleção equatoriana, não sei lá, pô, não entregou nada. A única coisa que fez no São Paulo foi vir perder o pênalti contra o Água Santa. A única coisa. Tudo poderia ter sido diferente. Mas ele foi afastado. O Gabi Neves, vou ser sincero, o Gabi Neves eu tenho minhas ressalvas. O Gabi Neves, difícil entrar numa partida que não toma um cartão amarelo. Pô, Ricardo, mas o Luciano também toma cartão amarelo em todo jogo, mas a entrega do Luciano, que ele entrega, a busca, a raiva, briga com o juiz, briga com o jogador do próprio time, briga com o jogador adversário, briga com a torcida adversária, provoca a torcida adversária. Ele consegue fazer um diferencial onde a torcida consegue ver ele de outra forma. Então é muito importante. Aí o Dorival decide ir embora. E agora a torcida tricolor? Como fazemos? Como vai ser aí a temporada daqui para frente? O que vai mudar? Sendo que teve jogadores que renovou. O Alisson renovou o contrato com o São Paulo por mais 2, 3 anos. O Alisson vinha jogando de volante. O treinador que chegar vai querer o Alisson de volante? Sendo que hoje, no nosso time, temos vários volantes. Luan, Pablo Maia, chegou Bobadilha. Um volante bom, Bobadilha, paraguaio, bom, sabe sair jogando, sabe chegar na frente. É um jogador muito parecido com o Galopo. O Galopo consegue ainda jogar de centroavante, fazer às vezes ali próximo da área, mas o Bobadilha é um jogador bem interessante. Eu gostei do Bobadilha. Luiz Gustavo, um cão de guarda da defesa. O Luiz Gustavo, na minha opinião, foi contratado mais naquela questão de que se o Pablo Maia for vendido, porque temos proposta pelo Pablo Maia, a Europa vai vir forte em cima dele aí, porque é um jogador diferente. Hoje, em roubada de bolas, histórico aí de jogadores mais promissores aí, ele está em primeiro ou em segundo no ranking aí, então um jogador que é bem visto lá na Europa. Então chegou o Luiz Gustavo, opa, Luiz Gustavo chegou, bacana. Dorival participou da vinda do Luiz Gustavo, Dorival participou da vinda de Bobadilha. Além disso, renovação do Lucas, muito importante para o São Paulo. Então tivemos mais essa situação. E aí?
com a chegada desses jogadores, né? Permanência de outros. Do nada, o treinador vai embora. Eric, que veio do Ceará, é um pedido do Dorival. Dorival trabalhou com ele no Ceará, gostava muito dele lá, tentou levar ele para o Flamengo, mas na época ele ficou amarrado num contrato, não conseguiu se deslocar para ir jogar no Flamengo, não foi para o Flamengo, ficou lá no Ceará, e agora o São Paulo conseguiu buscar ele a pedido do Dorival. Será que o próximo treinador vai gostar do Eric? Será que o Eric é o jogador que o próximo treinador gosta de atuar? Então, tem mais uma dor de cabeça aí pro próximo técnico. E agora, né, chegou aí Ferreirinha, jogador bom, habilidoso, revelado, não sei se foi revelado pelo Grêmio, mas veio do Grêmio, vai para cima, é um jogador. Hoje temos jogadores diferenciados que podemos fazer uma mescla no ataque e ter um ataque diferente. Hoje a gente consegue ter Eric de um lado, Ferreirinha do outro, Lucas conduzindo a bola, chegando, Rames chegando também, Pablo Maia de volante, o Luciano, talvez o Caleri lá na frente. Então a gente tem opções hoje de troca. O grande problema que o São Paulo teve agora foi não ter banco. Ah, mas tinha uns caras no banco lá que podia jogar, Ricardo. Pô, mas tinha uns caras no banco que não dava. Nada contra o David, pelo amor de Deus. O David fez um puta de um gol lá no Chiqueirão lá, fez um gol bacana, legal, que ajudou a eliminar aí os porcos. Engraçado que no Chiqueirão foi 2 gols de 2 jogadores que foi embora, né? Um foi o David, que foi pro Vasco, e o outro foi o Judas, que foi pro Palmeiras, né? Que é o Caio Paulista. O jogador não quero nem mais falar dele, já ouvi tanto falar dele nas redes sociais aí. Se eu for trazer isso aqui para vocês, eu tô ressuscitando o defunto aí. Deixe lá, que ele seja feliz lá. Ele deixou de ser tricampeão mundial para ser bi-rebaixado. É só isso que eu tenho que falar dele. Então, foi feita toda essa movimentação no mercado. E agora? Quem a gente vai trazer? O que faltou trazer nesse elenco? Faltou um centroavante. Hoje nós não temos um centroavante direto para fazer sombra ao Caleri. Ah, poxa, mas o Galopo voltou, ele pode fazer às vezes o Caleri, mas não é o que ele gosta. Ele já vinha fazendo essa função com o Rogério Ceni e ele já manifestou algumas vezes que não gosta. Porém, ele é bem produtivo. Luciano pode fazer essas vezes o Caleri, mas o Luciano rende mais vindo de trás, chegando próximo do Caleri, fazendo a jogada, tabelando, chutando no gol, tendo o centroavante para segurar ali o zagueiro e deixar ele mais solto. Então, teve essas mudanças aí. E aí agora estamos sem treinador. Quem vem? Quem podemos trazer? E aí saíram vários nomes na mídia aí. Cuca agora não tem mais problema. Sempre o problema do Cuca nas redes sociais, com a torcida, foi que ele estava sendo investigado ou tinha sido condenado aí por supostamente, eu não posso falar que é certeza ou não, né? Que ele foi aí, que ele tinha cometido aí um assédio sexual quando ele estava treinando fora do Brasil. Porém, agora ele teve absolvição, que ele não é culpado. Pode ser o Cuca? Talvez. Luxemburgo tem um sonho particular de treinar o São Paulo. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu já tive, em algum momento, né? Em algum momento eu tive o pensamento. Ele quer tanto, ele tem tanto esse êxito assim de eu queria fechar minha carreira treinando um clube como o São Paulo. Do tamanho, da força, da torcida, do diferencial de grandeza que é o São Paulo. Para fechar minha carreira como eu treinei os clubes maiores do mundo aí, Real Madrid, São Paulo e Seleção Brasileira. Ele tinha sim essa vontade. Será que daria? Será que ele está ultrapassado? Será que ainda tem bala para trocar? Roger Machado. Poxa, não dá. Não tem cacife, não tem bala para treinar o São Paulo. Se o São Paulo for atrás dele, vai me impressionar bastante. Porque eu não vejo um treinador aí positivo para treinar o São Paulo. Crespo, falaram da volta do Crespo. O Crespo é meio mais complicado, porque o Crespo recentemente, aí, há 2, 3 dias aí, foi aí anunciado como um treinador eu acho que é o Al Ittihad, lá dos Emirados Árabes. Então ele acabou de chegar lá, pô, esses caras paga aí exorbitante aí de salário, multa de salário exorbitante, eu acho muito difícil ele estar saindo de um clube desse
para vir atuar no futebol brasileiro. Claro, tem todo um carinho, uma admiração. O Crespo tem aquela vontade pessoal e particular que ele treinou o São Paulo, onde ele não teve contato com a torcida. Eu acho que se o Crespo tivesse chegado naqueles mata-mata, onde o Crespo não ganhou, os jogos que ele perdeu, que foi de mata-mata, se tivesse aí a torcida que conduz aí a diferença na arquibancada, com o coração ali empurrando o time ali, como ele dizia, eu acho que daria certo sim. Eu acho que o time poderia ter tido uma invertida aí e ter ganhado esses jogos. Mas infelizmente ele não teve essa oportunidade e sonha com isso. Um técnico que é dito também, Barbieri. O Barbieri não dá, cara. Não dá. Fez um bom trabalho até pelo Red Bull Bragantino, logo quando virou SAF, o começo da ascensão do Bragantino aí na Série A. Mas é um jogador que eu vejo que não entrega, é um jogador que pro patamar do São Paulo, para agora, um São Paulo que vai disputar aí dia 20/1, já tem a estreia do Campeonato Paulista contra o Santo André, já tem no dia 4 ou 5 aí de fevereiro, já em fevereiro já tem a final da Supercopa aí contra o time do outro lado do muro lá, o Chiqueirão, o time do Chiqueirão, já tem aí a rivalidade com eles. Então já tem aí de um jogo direto com eles aí. E então precisa ser um treinador de cacife, um treinador de história, um treinador de força para chegar com esse elenco. Não tem tanto tempo para continuar. Então tem alguns nomes aí ventilados aí. Alguns nomes importantes, alguns nomes não. Alguns nomes ditos, sei lá, Pedro Caixinha do Bragantino, hoje atual do Bragantino, disse não, até porque ele está no Bragantino. E no final do ano, pelo bom trabalho que ele realizou, ele renovou o contrato, teve uma compensação financeira. O Bragantino é SAF, clube que tem SAF, é difícil trocar treinador, salvo o Bragantino, o Botafogo aí que perdeu 10 partidas aí e virou uma bagunça lá, o Dexter teve que fazer loucura lá, o Dexter, sei lá, teve que fazer loucura lá para poder tentar reverter e não conseguiu. Ele disse não ao São Paulo, até pela permanência lá de um trabalho. Aí veio... Depois ainda tem o Vojvoda, que foi o plano A do São Paulo. O Vojvoda, o São Paulo, foi até criticado pelo CEO do Fortaleza, onde o São Paulo, antes de falar que o Fortaleza fez uma consulta direta a ele, ele também disse que pelo trabalho, pela qualidade que ele tem lá, pelas mudanças que ele conseguiu fazer, pelo que ele almeja no futebol, de fazer mudança lá no Fortaleza, ele quer continuar. Ele é um ídolo lá, a torcida adora o cara. A torcida venera ele não vai sair de lá para correr o risco. E até porque, eu vou ser sincero para vocês, eu acho que no fundo, ele tem a esperança do Abel receber um convite de fora, Emirados Árabes, algum lugar, e ir embora e ele treinar o Palmeiras. Não vou mentir para vocês. Eu acho que esse é o grande interesse dele. Aí tem Cuca, já falei, Antônio Oliveira. Antônio Oliveira é o técnico do Cuiabá. Esse rapaz me impressiona bastante. O Antônio Oliveira fez bons trabalhos, né, por onde passou. Pô, Ricardo, mas só pegou time pequeno, time de Série B, Campeonato Paulista pegou time pequeno. Será que esse cara tem condições de treinar um clube igual o São Paulo? Ele é um português, não que português seja o melhor do mundo hoje, tá? Porque tem esse negócio que português é bom, porque o Jesus veio no Flamengo e fez milagre, porque realmente foi milagre, porque o Abel tá no Palmeiras e fez acontecer, o Caixinha lá no Bragantino, mas o português do Botafogo abandonou eles. Então quer dizer que não é o melhor dos mundos. Outros já vieram aí e não fizeram nada. Então não é o melhor do mundo eles. Mas é um treinador diferente, que tem um estilo de jogo, uma tática de jogo que eu admiro. Eu acho que é bem parecida com o que o São Paulo joga hoje com o elenco. Então é um treinador, se for para apostar, é um treinador que eu apostaria, Antônio Oliveira. Se for outro treinador para apostar, esse brasileiro que está aqui no cenário, é o treinador hoje que está no Juventude, que é o Thiago Carpini. O Carpini é um treinador que eu assisti alguns jogos dele na Série B com o Juventude. Ele era o famoso treinador do Água Santa, que tirou o São Paulo do Campeonato Paulista nos pênaltis com aquele erro do Mendes. É um treinador que veio para cima do São Paulo, assustou o São Paulo aí na semifinal do Campeonato Paulista, conseguiu chegar na final, não conseguiu ganhar a final, talvez pelo elenco dele ser inferior ao elenco do Palmeiras, e o time sentiu um pouco a pressão, porque era o segundo jogo seguido contra time grande, então sentiram a pressão e não conseguiram se destacar. Então ele não conseguiu ser campeão. Mas foi para o Juventude, conseguiu classificar o Juventude para a Série A, trouxe o Juventude de volta,
tendo como principal jogador do Juventude lá, jogadores como o Nenê, medalhão, e conseguindo fazer um bom trabalho. É um treinador que é interessante, mas seria uma aposta. O que o São Paulo quer hoje? Uma aposta ou ele quer um treinador preparado para chegar e conseguir treinar o time para jogar? É isso que ele tem que ver. O São Paulo, o que ele está fazendo para escolher o seu treinador? Ele está fazendo no mesmo modelo que fez com o Crespo. Ele está pegando um grupo de treinadores e está fazendo entrevista com esses treinadores, vendo postura do treinador, conversando com ele, entendendo como ele gosta de jogar, como que ele pensa em jogar, se ele for treinador do São Paulo com as peças que tem, o que ele vê do elenco, o que ele acha do elenco do São Paulo, o que ele pode mostrar com esse elenco, e aí está fazendo entrevistas. O que for melhor, o que o São Paulo decidir, que é a melhor opção para o São Paulo, ele será contratado. Eu acho esse molde bacana, porque foi até o molde com o Crespo que deu certo. O Crespo conseguiu quebrar uma fila de tabu, ganhar o Paulista, poderia ter ganhado mais alguma coisa, se tivesse o apoio da torcida, não tinha. Foi bem na época da pandemia, isso infelizmente ali influenciou bastante para o Crespo, mas é um treinador que me empolga também, né? O Carpini, o Antônio Oliveira, são dois treinadores que me empolgam. Falar-se Mourinho hoje, pô, seria bacana trazer o Mourinho, mas por questão de visibilidade. Porque, na minha opinião, o Mourinho há anos não vem fazendo um bom trabalho na Europa. Ele foi um bom treinador, foi diferenciado, foi bom, pelo que eu lembro do Mourinho, do Porto. De um grande time do Porto. Depois disso, eu não vi o Mourinho fazer um grande trabalho. Um grande trabalho de ser admirado pela grandeza que ele diz ter, eu não vi o Mourinho fazer. Então, por mais que fala que seria grande, o São Paulo teria outro patamar, eu não vejo dessa forma, até porque faz anos que o Mourinho não vem fazendo um bom trabalho aí. Um treinador que me empolga bastante, que eu vou ser sincero para vocês, é o treinador Luiz Zubeldia, que é o Zubeldia, que hoje é o atual treinador da LDU. O Zubeldia, ele eliminou o São Paulo ano passado da Sul-Americana pela LDU, ele era o treinador da LDU, que eliminou o São Paulo, né? Com 2 bons jogos, jogou 2 bons jogos, aqui no Morumbi segurou muito jogo, e lá na altitude, lá na altitude muda tudo, ele fez 2 grandes jogos, e ele eliminou o São Paulo também na era Diniz, quando ele era treinador do Lanús, eliminou o São Paulo com mais 2 bons jogos, onde pressionou, onde defendeu, onde atacou e conseguiu fazer bons jogos, e principalmente jogando em casa ele conseguiu fazer diferente. Ele é um treinador novo, é um treinador que tem um cheiro de tático bacana, vai para cima, ele tem algumas funções táticas que ele coloca nos jogadores de ataque, de defesa, ele muda, e eu acho ele, na minha opinião, ele é o treinador mais preparado hoje. Eu faria um ranking, se fosse para escolher, entre Zubeldia, né? O Crespo, eu gostaria do Crespo, ver o Crespo no São Paulo com a torcida, não vou mentir. O Crespo estaria ali do lado do Zubeldia, mas Zubeldia eu gostaria de ver no São Paulo. Antônio Oliveira, que é um treinador que pode mostrar um bom resultado, e o Carpini aí, não vou dizer na pior das hipóteses, mas se for aí o plano de que é o que podemos ter aí para fazer. Então, seria essas aí. Demais, a gente não teve tanta mudança no São Paulo, teve o Natan foi embora pro Bragantino, vendeu liberado pelo Dorival, como eu falei que ele já liberou algumas pessoas. Tivemos também a saída, a única coisa boa de tudo das saídas foi o PR, que foi vendido do Botafogo, lá foi para a Europa, foi para o futebol francês, e a chegada dele lá rendeu 8 milhões aos cofres aí, que ajudou na compra do Ferreirinha, que até hoje ninguém sabe qual foi a parcela de compra do Ferreirinha, 35%, 50%, 65%, foi 22 milhões, não foi 22 milhões, 4 anos de contrato, 3 anos de contrato, e está muito ao vento. Tem que esperar quando realmente tiver uma informação mais concreta. Mas isso é o São Paulo. Virou o ano, tranquilo, preparação de elenco, para ir para cima aí, para o Campeonato Paulista, pegar em janeiro aí a Supercopa, conquistar a Supercopa, porque nós temos mais time que eles, com certeza. Temos o melhor time, temos um time mais que se encaixa ao futebol deles, o nosso esquema tático se encaixa ao esquema tático deles e conseguimos ter boa partida, isso quando jogamos no nível bom, e aí do nada muda tudo. Esse é o mundo do torcedor tricolor. Vai do céu ao inferno em dias, minutos, horas.
mas vamos esperar aí que até amanhã, a terça-feira, mais tardar a quarta, quinta-feira aí temos o nosso treinador já contratado, apresentado ao elenco, para que aí ele venha para realmente para somar, para fazer a diferença. Se for o Zubeldia, é um treinador gringo que chega, já vai se dar mais fácil ali aos gringos do elenco que tem. Talvez ele conheça alguns jogadores, seria bom. O Antônio Oliveira é um treinador português, vai vir com uma visão diferente. O Carpini é a terceira opção, que eu acho que seria a mais barata, também viria para fazer a diferença. Mas vamos ver o que acontece, né? Essa semana eu vou trazer mais notícias para vocês. Amanhã tem vídeo falando do terceiro jogo da Copinha, da classificação da Copinha e como foi a classificação, que é importante para nós. Se for o caso amanhã, se tiver uma notícia bombástica, alguma coisa assim de emergência, a gente volta. Vamos fazer mais um vídeo aí falando sobre isso, sobre o treinador. Realmente falar focado sobre os treinadores aí, para ver o que vai ter. E se já tiver fechado o treinador, estudar sobre esse treinador, trazer para vocês informações de quem é esse treinador, como que ele é, o que ele faz, o que ele gosta de fazer, como ele joga, como ele não joga, como ele vai para ataque, se ele não vai para ataque, se ele é defensivo, se ele é retranqueiro. Vamos trazer informação aí. Curte, compartilha e comenta, indica para os amigos do canal Vida Tricolor aí, Ricardo falando. Dá uma força aí para continuar com o canal e trazer informações para vocês aí, debates, pra gente conversar. Mais pra frente vamos fazer aí algumas lives ao vivo aí, para poder ter a torcida aí, para poder debater, conversar, falar, ver o que está acontecendo no nosso mundo do tricolor aí. Se inscreva no canal, ative as notificações, dá um like pro canal que é muito importante, faz parte, faz a gente crescer, dá um feedback positivo ou negativo, pô Ricardo, tô gostando, não tô gostando, tá bom isso, tá bom aquilo, pra gente poder também melhorar aí e trazer umas informações, coisas melhores aí pra torcida tricolor. Vamos São Paulo, vai dar tudo certo aí. Valeu!